Não dizem que para toda regra tem a sua exceção, o estratégia é exceção. Porque realmente a estratégia pode falar sim que é o melhor e é o melhor. Eu sou o Matheus Crisóstomo Menezes. Eu fui aprovado em Engenharia Agrícola na Unicamp, que foi onde eu me inscrevi, mas também passei em Engenharia Agrícola na FMG e Engenharia Agronômica na UFPR. Despertei interesse em engenharia agrícola mais ou menos assim no ensino médio, que eu fiz técnica eletrônica e eu tive projetos com horta e com irrigação. É a área mais desenvolvida da economia do Brasil. Eu sei que o PIB, né, 60% dele é serviços e, vamos dizer, 20% é agronomia, aliás, agropecuária, mas é a parte mais desenvolvida, a parte que é uma potência no Brasil, então tem um mercado muito bom. E eu achei, é afastado da cidade e eu não gosto muito de barulho, sabe? E isso também é muito legal. Eu escolhi a Unicamp porque eu tinha interesse em uma universidade que fosse no estado de São Paulo, porque eu sou de São Paulo e para mim seria difícil morar em outro estado. Por mais que, depois que eu fiz as provas, né, eu pensei, em São Paulo eu não passei nunca que eu passei aqui. Eu já estava, assim, na minha mente, a minha família estava esperando que eu fosse para Minas Gerais, na FMG, porque eu tenho um amigo que já faz lá. Inclusive ele estudou só pela estratégia e ele passou. Eu não estava esperando e chegou lá um e-mail para mim falando da Unicamp, você foi aprovada. Aí eu falei assim, gente, a Unicamp é a segunda melhor do Brasil na média geral. Então, é claro que eu vou ir para a Unicamp, sabe? E quando eu cheguei lá, nossa, eu tive já uma aula experimental. Não sei se é experimental, acho que é introdutória. Nossa, gente, é muito legal, muito legal. Tem vários tratores, tem drones, tem laboratórios de irrigação, com laboratórios de desenvolvimento de equipamentos. Nossa, eu fiquei maravilhado, eu não esperava que fosse tudo isso. A infraestrutura da Unicamp é incrível. Olha, eu conheci a estratégia em 2020, estava no segundo ano do ensino médio. Eu estava pesquisando assim vários cursinhos e eu vi uma aula do Wagner. Ele deu uma aula de português, ele estava falando sobre sintaxe, aí eu lembro. Aí ele estava explicando, era uma aula acho que de umas 2 horas no YouTube. E eu achei uma aula assim, gente, essa aula aqui é de elite, eu sou de escola pública e nunca que eu teria uma aula tão ótima assim na minha escola. Aí isso foi tipo no meio do ano, isso ficou na minha cabeça, nossa, essa estratégia ele é muito bom. No começo de novembro, eu vi uma propaganda no YouTube, no começo do vídeo, era a Bruna Classa, ela falou, eu acho que ela tava falando assim, eu não acredito nesse preço que vocês vão ficar sabendo só no dia 7 de novembro. Era uma coisa assim. Aí eu lembrei, tipo, nossa, uns meses atrás eu vi essa estratégia. Aí eu me inscrevi nessa propaganda, é muito raro fazer isso, muito raro mesmo. Me inscrevi, esperei o dia e aí eu vi no lançamento da Black Friday no ano, né? O ano era 2020, mas era já preparando para 2021. E daí eu comprei bem no lançamento. E depois também, quando lançou o banco de questões, eu comprei no dia da estreia. E aí depois eu comprei de novo no outro Black Friday, renovei. Então assim, nossa, foi uma grande oportunidade. Quando eu comprei estratégia, eu tinha comprado um outro cursinho que eu tinha feito online, assim, eu tinha feito um mês. Aí a primeira aula que eu fiz foi em dezembro de 2020, fiz primeira aula do Saulo, 00. Quando eu terminei a aula, eu peguei o que eu tinha anotado, rasguei tudo e joguei fora. Porque é sério, quando eu vi aquela aula 00, eu fiquei assim, não, eu vou reestudar geografia. Eu começar tudo do zero. Aí a segunda também foi história, eu também fiz a mesma coisa. Não tinha o que comparar. É sério, o estratégia não tem o que comparar com nenhuma outra. O estratégia, ele tem os PDFs com várias questões e o PDF ele é muito completo. Ele nem sempre, mas assim, pega umas 100 páginas, às vezes chega em 200 e poucas, então é um conteúdo muito completo, ele é dividido em bastante teoria ou às vezes um pouco menos, depende da aula,
com bastante exercícios e todos eles resolvidos alternativa por alternativa. Aí tem a aula em vídeo, aí tem também o fórum de dúvidas e depois veio o banco de questões agora. Inclusive, eu acho que quando a pessoa compra o pacote já deve vir, né, o banco de questões. Aí tem o cast, tem a aula ao vivo, que a aula ao vivo eu gostava muito de participar, porque é interativo, dá mais vida, sabe? Você ouve o professor e é realmente ele tá falando assim com você no YouTube. E aí, quando vem o intervalo, eu mandava muitas dúvidas. Eu gostava muito de tudo, mas eu gostava muito de participar das aulas ao vivo. Olha, o banco de questões eu achei ele épico, revigorante, maravilhoso. Assim, hoje em dia, né, eu acho que já são 270 mil questões. Quando eu comprei, tinha 230 mil questões, se não me engano. E por volta, assim, de 60 mil já são corrigidas em vídeo. E eu tive uma preferência por muito tempo pelas questões que eram corrigidas em vídeos, por principalmente exatas, assim, se eu tinha uma dúvida de raciocínio, se não tivesse, eu não ia ir. Eu achava isso, mas depois eu mudei. Eu não vejo como que eu ia ter acesso a 10 mil questões. Imagina 260 mil questões se não fosse por estratégia. Eu procurei outros lugares, eu não achei, assim. Eu gostei muito do time dos professores e eu gostei também da forma como vocês fizeram, né? Que assim, quando você contrata um curso, não necessariamente vai vir só um professor, principalmente no Enem. Então, assim, você contrata um curso e tem, às vezes, mais de um professor para a mesma matéria e é de propósito para você escolher qual que você se identifica mais. Olha, os professores que eu mais criei intimidade, o professor, na verdade, que eu mais criei intimidade, com certeza foi o Fernando. Eu adorava participar das aulas dele de redação, tinha os filósofos da madrugada e os portugueses da madrugada. Nossa, era muito legal. Sério, muito legal. Deixa eu falta. Na verdade, eu quero continuar fazendo. Para mim foi vantajoso eu poder me desenvolver no meu próprio tempo. Então, primeiro, né, comparando com uma escola, pelo menos eu vim em escola pública, né? Lá, se eu não entendi um conteúdo ou se eu tive uma falsa sensação de aprendizagem, que é tipo, eu estudei faltando um dia para a prova, uma semana, e depois eu esqueci. Para eu rever o conteúdo, eu vou ter que repetir de ano. Aí, só no ano que vem, e eu vou ter o contato de novo. E se eu não aprender, aí, sabe? Ninguém quer repetir de ano. E essa metodologia não funciona. E no cursinho, a mesma coisa, por mais que... Presencial, né? Por mais que tenha revisões. E aí você se desenvolve no seu próprio tempo. E os professores, eles estão te assessorando o tempo todo para você tirar as suas dúvidas. Ou você pode simplesmente chegar no professor e só explicar a matéria que ele explica para ele. Aí ele vai ver se você falou alguma coisa que poderia estar melhor ou alguma coisa que você não sabe, entende? Não necessariamente você vai chegar lá perguntando, será que tem alguma coisa? Você só fala, entendeu? É como se fosse mesmo um diálogo. Isso que é legal. Eu acho que o investimento que eu fiz na estratégia foi simbólico, porque, assim, eu paguei em 2021, acho que foi R$ 230, ou assim, pelo pacote do Enem. Foi simbólico, sinceramente, porque por tudo o que é oferecido e que o tempo todo surgem ferramentas novas, não tem como considerar, assim, o quesito preço, não tenho que considerar em relação aos outros cursinhos que ofereçam só algumas ferramentas iguais. Agora, se fosse comparar o preço, as ferramentas e o conteúdo, então é de graça. Na verdade, é de graça. E o material é excelente, os professores são excelentes, só depende de você tirar o conhecimento que está no PDF ou na aula ou no professor e colocar ele na sua cabeça, sabe? Que fora disso, você vai ter uma falsa sensação de aprendizagem. O dia a dia de estudos que eu vi que funcionou para mim era dividir em 12 horas por dia, começando 6h30, terminando às 8, porque tem pausa. Tem pausa, tem almoço, enfim. E aí, o que eu vi? Eu acordava, na verdade, às 5 da manhã, aí 6 horas da manhã eu já começava estudando matemática,
que é tipo assim, todo dia matemática, todo santo dia. Porque aí fica mais automático, sabe? 1 hora de matemática. E depois disso, eu ia para uma matéria que eu ia ficar até as 12 da manhã. Então, das 7, na verdade, até as 12 da manhã. Eu começava fazendo 10 questões no banco de questões de aulas que eu já tive sobre essa matéria. E se fosse, tipo, a primeira aula que eu nem tivesse terminado, eu colocava sobre a aula que eu tava fazendo, se fosse bem no comecinho. E depois disso, eu pegava uma folha, algumas folhas. Eu tinha uns caderninhos pequenininhos que eu fazia isso. Aí eu escrevia, assim, o que eu sabia, tudo que eu sabia das aulas anteriores. E a ideia era ter todos os tópicos. Então, tipo assim, essa aula eu escrevia, tem 7 tópicos. Então, primeira coisa, eu vou memorizar que tem 7. Depois eu escrevo os nomes. Aí eu memorizo que tem todos esses tópicos aqui. Aí depois que eu memorizava os nomes e os tópicos, eu memorizava o que tinha de subtópico e eu ia fazendo, porque eu tinha que ter tudo nesse negócio que eu ia reescrevendo. Na verdade, que eu ia escrevendo de cabeça. Isso me ajudou mais mesmo que em física. Porque em física eu consegui aprender, tipo, todas as fórmulas de várias aulas. Aí depois de passar por essa etapa, eu ia para a etapa de aprender a teoria, que eu tinha mais ou menos 4 horas. E aí eu poderia ver vídeos se fosse uma aula mais densa, tipo física, ou matemática, ou história. Mas história eu fazia aula em vídeo porque ela é muito legal, muito gostosa de assistir. Acho que eu não pensei em desistir. Eu já pensei que eu nunca vou ser capaz e pensei que, tipo, não importasse o que eu fizesse, eu não ia chegar no que eu precisava. Mas eu continuei fazendo. Tipo, eu pensei, tá, eu não vou conseguir, mas eu não vou desistir até o fim. Entende? Então, tipo, foi mais nessa linha mesmo. Eu acho que eu fui privilegiado, né, em relação à rede de apoios, porque os meus pais, eles apoiaram em todas as escolhas que eu tive, né? Todas as minhas escolhas, eles, assim, eles fizeram silêncio, eles compreendiam que eu não gostava quando os vizinhos colocavam música muito alta, principalmente no final de semana. Por mais que eles nem fossem lá falar, mas eles compreendiam. E outra, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, depois de ter terminado a escola. Então, assim, eu acho que isso é um privilégio. E eu penso assim, não deveria ser, né? Porque é uma coisa que é, o seu futuro. Meus pais, só a minha mãe fez ensino superior, mas foi em particular. Mas vai da vivência de cada um. E eu acho que tem muita questão de contingência, sabe? Tipo, tem gente que vai nascer que tem facilidade, seja lá por numa matéria, tem gente que os pais já estão em universidades públicas, eles já conhecem o meio, sabe? Tem gente que vai fazer cursos extremamente caros, eu não faço a menor ideia de por que eles são tão caros, mas enfim, mas eles vão fazer esses cursos extremamente caros, eles vão ter um ensino básico, tipo, fundamental e médio, muito bom, muito caro, entende? E tem gente que não vai ter barulho na vizinhança, tem gente que vai ter, como eu tive. Então, é a contingência, é meio que Maquiavel, né? 2 pessoas tentam a mesma coisa por meios diferentes e podem obter o mesmo resultado ou não. A minha maior referência, com certeza, é a minha mãe. A minha mãe, ela, ela vem de uma família de origem simples. Ela teve como primeiro emprego, tipo, ela trabalhava na cozinha de um restaurante, mas, tipo, limpando os pratos. Até aqui em Pinheiros. Ela trabalhou por 10 anos. E nesse tempo, ela fez um curso técnico em raio-x. E desse curso, ela conseguiu um emprego de técnica em raio-x, ela largou o que ela fazia. E enquanto ela estava sendo técnica, ela fez uma universidade privada de pedagogia. Aí ela se formou e virou professora. E 10 anos depois dela se formar professora, eu entrei na Unicamp. E, assim, onde eu morava, né, quando era criança, eu morava em 2 cômodos. E a minha mãe estudava no mesmo cômodo que eu. Ela ficava lá até 3 da manhã com eles ligados estudando. E, tipo, ela trabalhava, ela estudava, ela limpava, ela cuidava da casa, cuidava das pessoas da casa,
sabe? E ela conseguiu e, gente, ela é com certeza inspiração pra mim, porque eu vi enquanto eu estava crescendo esses processos, sabe? E, tipo, ela me incentivando a gostar de estudar, por mais que no começo, tipo, quando eu tinha uns 10 anos, eu não dei muita atenção, mas depois, assim, eu voltei pra esse, eu, tipo, desenvolvi esse interesse. Gente, tá, não é pergunta própria, ué, não sei ao certo, mas enfim, eu desenvolvi interesse por estudar. E referências, tem sim, tem referências. Eu gosto muito do historiador professor Marco Antônio Villa. Quando eu tinha uns 13 anos, assim, que eu tive contato, ele me ajudou a desenvolver senso crítico, em relação, vamos dizer, à história, né? Não tentar aprender tudo, porque quando eu fiz isso não estava dando certo. E não desistir. Tipo, melhorar sempre e desistir jamais. Tipo, imagina só que fosse um enigma, melhorar sempre e desistir jamais, como se fosse um enigma da antiguidade. Aí você faz o uso próprio dessa frase, o uso criativo da forma que você quiser. É isso que eu deixaria.